Então, quando a gente fala de lei de incentivo e quando a gente fala de política pública, às vezes a gente tem essa questão, porque é lei de incentivo, lei Rouanet, lei não sei. O problema não é o recurso, o problema é o retorno e a transparência na implementação desse recurso. Então, muito mais do que reclamar da lei, é reclamar de como ela está sendo implementada e a prestação de conta da implementação dessa lei, desse recurso. Então, é muito importante que a gente tenha uma consciência que, de certa forma, a lei de incentivo ao esporte ela é muito blindada, porque ela é muito difícil. Todo mundo que tem projeto aqui de lei de incentivo ao esporte deve saber que trazer um projeto para o esporte, a prestação de contas, ela é chata. E eles... Então, a gente não tem, digamos assim, os escândalos que a cultura tem, são raros, porque tem uma regulamentação, não, tem uma fiscalização boa. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de fiscalização. O dinheiro público é nosso dinheiro. A gente precisa saber como ele está sendo implementado. Não necessariamente, né? O Mandela já dizia que o esporte chega aonde o Estado não chega. Então, nós, como terceiro setor, vocês, pessoas que estão em comunidades, o Estado não chega, mas esses projetos chegam. Como é que eu vou falar que não pode ter um recurso, esse projeto? Tem que ter esse recurso, mas ele tem que prestar conta, ele tem que ter seriedade, ele tem que ter esse retorno. E aí, por último, o impacto econômico da Stock Car em 2024 em Minas Gerais. Então, é muito evidente que os eventos esportivos, o Brasil poderia, né, trazer muito mais eventos esportivos para o país. Mas a gente ainda tem uma dificuldade. Aí, quando a gente vai fazer uma comparação percentualmente, lógico que a gente tem uma questão per capita aí, né, o tamanho do país e tudo mais, mas a gente tem um recurso relevante. Os Estados Unidos não está aí porque os Estados Unidos coloca tudo num bolo só e a gente não conseguiu extrair o esporte em si. Mas nosso problema continua na implementação de qualidade desse recurso e na transparência da implementação desse recurso. E aí a gente fala, né, que é preciso levar o esporte a sério. Foi essa a mensagem. Eles pediram, quando a gente lançou o PIB, a gente lançou no Comitê Olímpico do Brasil, dia 26 de junho, estava em plena discussão a questão da perenidade da lei de incentivo ao esporte, ela já estava para acabar ano que vem. Houve uma mobilização muito grande com a liderança do Marco Laporta, que é o presidente do comitê, o novo presidente do Comitê Olímpico. E felizmente a gente teve um resultado muito positivo, eu vou mostrar aqui para vocês. É claro que o videozinho na audiência pública do Senado, vocês vão ver, rolou uma pressão ali, e com resultados, com números, ficou quase impossível eles não aprovarem. Bom, agora a gente tem um número, agora a gente é relevante e agora a gente quer as nossas pautas. Primeira pauta, políticas públicas de geração de dados. Segunda pauta, regulamentação do Plano Nacional do Desporto. Nós temos a política de governo, né? O Brasil adora fazer a política de governo, mas não faz política de Estado. Acho que é proposital, para não seguir e dizer que o outro a política do Estado foi anterior, né? Então, nós não temos uma política nacional do Estado. Se chega o dinheiro lá para a secretaria lá do, sei lá de onde, de qualquer município, o cara faz o que ele quiser com aquele recurso. Ele não vai seguir diretriz nenhuma. Se ele quiser montar uma quadra de basquete no meio do nada para ele criar uma obra e esse recurso, né, não ser fiscalizado, ele vai fazer isso. Mas se ele tiver um plano nacional que faça com que as secretarias estaduais e municipais tenham recurso, elas sejam obrigadas a seguir aquele plano, a gente vai parar de ver quadra de basquete no meio de uma estrada sem ninguém por perto. E aí, gente, esse foi o videozinho que apareceu na audiência pública do Senado, logo depois da aprovação, né, já havia todo esse resultado na imprensa por todos os lados. Conseguimos mudar duas narrativas. A primeira, o esporte não é pauta criminal, a segunda, não é editorial, e a terceira é econômica. Então, a gente conseguiu mudar essa narrativa do esporte, falar que inclusão é consequência, e num país que está totalmente polarizado em diversas questões, né, complicado politicamente, a lei de incentivo ao esporte perene foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados e no Senado. Nós temos agora a lei de incentivo ao esporte perene, não vai ter mais o risco de não ter, né?
Então, essa é uma, digamos, para vocês mostrarem que a força dos números muda tudo.